Baruch Hashem, tivemos aí um corte, né, da internet e já estamos retornando aí, né? Baruch Hashem, né? Então nós tivemos aí um corte da Torá, da internet e estamos retornando aí. O pessoal está por aí, Baruch Hashem, né? Uma queda no sinal da internet, vamos lá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nigeh b'divaro. Baruch Hashem, né? O pessoal está voltando, tivemos aí uma queda brusca, né, no sinal da internet e vamos continuar aí, né? Em frente aí. Shalom, shalom, Edilaine, Minorello, né? Já voltamos aí a Luciana Rodrigues, a Miriam Barros, lá de Brasília, a Maria do Socorro também, né? Então, vamos continuar aí. Então, o adentrar a presença divina, ela é exatamente no sentido de nós compreendermos, né, que nós precisamos adentrar de forma completa, com todo o nosso ser e todo o nosso coração. Quanto à questão do estudo da Torá, como Ezequiel 47 fala, neste oceano, né, que a Torá é comparada às águas, e nós vamos adentrando devagar, né, o primeiro passo, as águas dão pelo tornozelo, joelho, cintura, depois os ombros e já não se pode mais andar, tem que nadar. Isso se refere ao estudo da Torá, que nós vamos realmente no passo a passo, no nosso compasso, no dia a dia, estudando a Torá. O adentrar a presença divina é uma questão para agora, para já, né? Isso independe se o nosso estudo da Torá é ou não avançado. Então, nós precisamos adentrar a presença divina com toda a nossa mente, o intelecto, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Então, o nosso serviço diário a Hashem, ele é de fato essa realidade em que nós precisamos estar vivenciando a presença divina e o serviço divino diário. O estudo da Torá é uma questão que nós vamos passo a passo, como disse o povo judeu, quando as 70 nações rejeitaram a Torá, e o Eterno ofereceu a Torá ao povo judeu, e o povo judeu disse, faremos, obedeceremos, e ouviremos, ou seja, e estudaremos, é a mesma coisa. Nós adentramos na presença divina, faremos obediência, né? E depois ouviremos, que significa o estudar de forma constante, né? Para podermos buscar cada vez mais o conhecimento e a sabedoria da Torá. Então, por isso, né, a fim de atingir um estado de total imersão, a pessoa deve temporariamente renunciar a qualquer outra preocupação ou interesse e se dedicar ilimitadamente ao assunto em mãos, com devoção e concentração incondicionais. Ela deve se entregar, não permitindo que nenhuma inclinação pessoal interfira na pureza deste ato. Então, adentrar a presença divina, nós precisamos, de fato, né, não permitir com que qualquer questão pessoal venha nos interferir na nossa ação de estarmos na presença divina. Também, em outras palavras, os nossos mestres dizem, né? Embora uma pessoa tenha várias camadas por meio das quais ela se relaciona com o mundo e lida com a vida diária, ela consegue, de certa forma, por assim dizer, descamar estas camadas e estabelecer uma conexão direta da alma com o que ela está fazendo. Se ela for bem-sucedida em fazer isto, então ela e sua ação tornar-se-ão uma entidade indistinguível, ou seja, o que ela estiver fazendo, vai estar fazendo com unidade, né, com liga. Então a nossa ligação com Deus, a nossa conexão com Deus, ela precisa estar dentro deste nível aí. Os nossos mestres dizem, né, a título de ilustração, quando a alma entra no corpo para trazê-lo à vida, existe uma entrada total, de tal forma que alma e corpo se tornam um. Agora o corpo também está vivo,
Ele não é meramente vivificado pela alma, ele próprio se tornou vivo, porque a alma entrou nele totalmente, de forma que a alma e o corpo são verdadeiramente um. Nesse aspecto aqui, que os sábios querem trazer para nós é o seguinte: quando nós vamos à presença divina, nós não podemos ir em pedaços, porque Deus não é açougueiro. Nós não podemos, de forma alguma, irmos em pedaços na presença de Deus, porque, afinal de contas, não fomos atropelados por nada e por ninguém, né? Aquela velha história, né? Qual foi o caminhão que me atropelou? Não tem essa história aí, não, entendeu? Então, nós precisamos adentrar a presença divina, né? Entrarmos na presença de Deus com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, que simboliza o quê? Alma e corpo. Então, por isso, para título de ilustração, os nossos mestres disseram, né, sobre a questão da alma quando ela desce para habitar o nosso corpo. Ela adentra completamente ao nosso corpo e o nosso corpo passa a ter vida. Vem a concepção, depois vem a luz, né, e o nosso corpo vai viver os dias estabelecidos pelo Eterno para cumprirmos a nossa missão. Cumprindo a nossa missão, nós temos que voltar para casa. E ao voltarmos para casa, estamos aí com a famosa expressão humana que nós compreendemos, né? Estou de consciência tranquila porque eu cumpri a minha missão. É exatamente essa questão. Voltando ao aspecto sobre a alma adentrando ao corpo por completo, para dar uma noção que nós precisamos adentrar na presença de Deus de forma completa, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, quer dizer, alma e corpo, né? Nesse sentido, significa que, nessa comparação, né, quando a alma adentra no nosso corpo, o nosso corpo passa a ter vida, porque a alma adentra completamente. Agora, você já pensou se a alma entrasse pela metade e deixasse metade para fora? Que corpo seria esse? Hein? Como que seria? Seria um corpo aleijado, por assim dizer, né, de forma simples e comum. Um corpo esquartejado. Já pensou metade de um corpo humano andando para cima e para baixo? Então, o corpo ele só tem vida se toda a alma adentrou. Assim, nós só temos vida na presença de Deus quando nós adentramos completamente na presença divina. É aí que nós adquirimos a vida, reafirmamos a nossa vida. E é por isso que a nossa, ao adentrarmos na presença divina, nós não podemos adentrar por metade, por pedaços. Nós temos que adentrar na presença de Deus por completo, toda a alma e todo o corpo. E quando nós assim o fazemos, então nós nos tornamos uma unidade com Deus. Porque Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. Deus, ele é o grande eu sou, o soberano dos mundos, o todo-poderoso, o único redentor e salvador. Então, ao adentrarmos a presença divina, nós precisamos adentrar de forma completa e não em pedaços. Por isso que a lição para nós nesta paraxá da semana, Kitavô, né? Nós devemos entrar em cada mitzvah, em cada mandamento que realizamos e em cada ato com o qual servimos a Deus, em nossa observância do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? De forma a tornar viva esta nossa fé, né? Dizer que temos fé, mas simplesmente nós não vivemos, então é como se a alma estivesse fora do corpo. Você é um zumbi, como nós vemos por aí, vai e vem, não sabe para onde vai, nem para onde vem, né? E fica aí sem vida, apenas vegetando para lá e para cá, né? E por falar nisso, vamos dar uma quentura aqui, que faz tempo que a dona Edna não traz o cafezinho quente da hora, e como a temperatura caiu muito, né? Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nichya b'divaro. Amém. Então, por isso, né, amados? Grato. Flor. Então, por isso, amados, né?
Baruch Hashem por isso, pelo cafezinho, e também desde já contamos com as preces dos amados aí, que essa noite é a nossa noite de ficar em branco, claro, né? A nossa noite de plantão aí, né? E as temperaturas estão caindo bastante, né? Então, Baruch Hashem, proteção, saúde, vigor para um plantão tranquilo. Então, amados, dentro desse aspecto aqui, né? Nós temos aí dentro da nossa entrada, da nossa primeira aliá, onde nós vemos aí capítulo 26, verso 1, né? A partir dele, conquista e estabelecimento da terra prometida, né? O que ocorrerá é que, ao entrar na terra de Deus, que Deus, seu Deus, está dando a você, como uma herança, você tomará posse dela e estabelecerá nela, né? Então, quando a terra estiver totalmente assentada, você tomará alguns dos primeiros frutos a amadurecer, dentre cada fruto do solo, que você colheu da terra que Deus, seu Deus, está dando a você. Você os colocará em um cesto e irá para o lugar que Deus, seu Deus, escolherá para fazer seu nome repousar, que seria o caso do Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Ok? Baruch Hashem por isso. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Ao entrar na terra que Deus está dando a vocês como uma herança, como tomará posse dela e estabelecerá nela. Está exatamente o que? Entrar na terra, que é tomar posse dela, a guerra. Os primeiros 7 anos foram de guerra para expulsar as 7 nações, né, não dignas de estar numa terra tão abençoada como aquela. Estabelecer nela é o segundo período de 7 anos, né, que vai fazer o que? A repartição da terra, as porções para cada tribo, e o início da colonização, que significa o início do plantio, né? Então aí a terra vai começar a produzir os seus frutos. E quando isso acontecer, né, os primeiros frutos a amadurecer, será levado então para a terra, no lugar em que Deus escolheu para fazer seu nome repousar, que é o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Nesse aspecto aqui nós temos o que, amados? Os 7 frutos essenciais que falam aqui são exatamente o trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras, certo? São os frutos. Nós encontramos essa descrição exatamente no próprio livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 8, verso 8. Os 7 frutos das primícias da terra de Israel. Então, a questão dos bicurim, né, as primícias para serem colhidas e levadas ao templo como uma oferenda a Deus, certo? E Deus estaria presenteando os Kohanim, a tribo de Levi, com esses alimentos. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão simples para que nós possamos entender. Os primeiros frutos eram ofertados a Deus. Então, quando as tribos levavam as primícias, estes 7 frutos, simplesmente estes 7 frutos da terra, ok? Levavam para o Beit Hamikdash, então era uma oferenda para Deus. A tribo de Levi recebia, fazia todo o ritual da oferenda para Deus, ok? Né? Então era ofertado a Deus em sinal do quê? Em sinal de agradecimento. Pela posse da terra, pela conquista e posse da terra, e pelos frutos que a terra estava produzindo. Então, nesse sentido, de fato, a oferta das primícias era para Deus, ok? Agradecimento. Como o nosso Deus, ele não come e não bebe, então, esta oferenda feita a Deus, ela era dada à tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi não tinha porção de terras. Não tinha nenhuma questão de ganho. Estavam unicamente, exclusivamente separadas
a tribo, né, levita, separada para Deus, para servir nos serviços divinos. Então, estas oferendas para Deus, elas eram repassadas para os Kohanim. Mas era um presente de Deus para a tribo de Levi. Ou seja, as pessoas entregavam sua oferenda a Deus, e essa oferenda ela era presenteada à tribo de Levi. Isso ficava claro para quem estava doando, quem estava fazendo a sua oferta, melhor dizendo. Ele estava fazendo uma oferta de gratidão a Deus. Então, a partir desse momento, era de Deus, pertencia a Deus. Deus faz o que ele quer. E como ele tinha determinado que seria para a tribo de Levi, então é um presente de Deus para a tribo de Levi. Então, por isso, quando realmente você traz as suas oferendas para Deus, a sua tzedakah, as suas ofertas, dízimos, doações, seus atos de bondade, caridade, justiça, etc., etc., pertencem a Deus. Não a você mais. Você não tem mais nada a ver com isso. E de acordo realmente com o próprio planejamento, com a orientação da Torá e a orientação rabínica que nós recebemos, isto vai para a administração das comunidades Benei Noa e das sinagogas Benei Noa. Agora é um problema entre Deus e aquela pessoa que está na administração, que está na liderança, juntamente com a diretoria. Então, essa questão está agora nas mãos entre a liderança, sua diretoria e Deus. Ponto final. Deixa Deus cuidar das coisas, que vai dar muito mais certo do que você querendo virar fiscal daquilo para o qual você não foi chamado. Entendeu? Para daquilo do qual você não foi chamado. Você foi chamado para ser doador. Entendeu? Então, é onde que nós entramos realmente na presença divina para sermos um. Como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que nós vamos ver já já, né? A sua mensagem dentro dessa primeira aliá de Kitavô. Somos um. Então nós fazemos parte de uma comunidade, de uma sinagoga Benei Noa. Nós fazemos parte de um corpo chamado Benei Noa. Se todos nós andarmos dentro, né, do seu prisma, dentro da ordem, andarmos juntos realmente dentro da orientação divina que vem pela Torá e pela orientação rabínica, as coisas dão certos, as coisas vão para frente, e nós poderemos ver cada vez mais realmente o movimento Benei Noa Brasil se expandindo, como foi o projeto Faratistá na sua segunda edição desta semana. Nós vamos expandindo cada vez mais o conhecimento, a unidade do único Deus. E nós vamos espalhando as 7 leis de Noa em todos os quadrantes da Terra. Então, por isso, de fato, né, nesse aspecto aqui, nós somos chamados exatamente para o quê? Nós somos chamados exatamente para expandir, divulgar, fazer resplandecer 7 pontos de luz entre as nações, conhecidas como as leis de Noa. As 7 leis de Noa. As 7 leis de Noé. Então, nesse aspecto, os nossos mestres, eles falam da seguinte forma sobre os 7 pontos de luz. Hoje nós vamos ver 3 pontos desse pontos de luz, e amanhã nós estaremos dando continuidade aos outros 4 pontos de luz. Ou seja, nós vivemos, né, em uma era em que os valores em evolução, né, princípios tidos como caros apenas anos e até meses atrás, estão sendo descartados para novas ideias, né? Um código divino de conduta para a humanidade, Deus estabeleceu desde Adão a Noé, e depois ele veio confirmar e selar definitivamente no Monte Sinai com Moshe. Quando nós temos lá os 10 mandamentos, né,
que é a síntese de todo o Pentateuco, de toda a Torá, certo? No hebraico, Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, foram escritos com 620 letras do alfabeto hebraico, correspondendo 613 letras para os 613 mandamentos específicos para o povo judeu. A diferença de 7 está exatamente nos 7 pontos de luz, conhecido de forma simples e comum, as 7 leis de Noah, que é de fato um código divino de conduta para a humanidade, para as nações. Então, por isso, nós vivemos sim, né, um período de valores em evolução. Parece que não, mas é uma realidade. Você pode até dizer, puxa vida, o mundo está de cabeça para baixo, as coisas estão acontecendo de forma assustadora, as ideologias de gênero são cada vez mais absurdas, não sei o que lá, a opressão, ditadura, regime cruel, frio, etc, etc, etc. Mas, na realidade, nós vivemos, sim, momentos em que valores estão em evolução. Os valores das 7 leis universais, os valores das 7 leis de Noah, conhecido desta forma, né? E nós vamos ver aqui que os nossos sábios trazem uma outra reflexão, uma outra expressão sobre as 7 leis de Noah, para que nós possamos, assim, dar uma olhada melhor, mais elevada, mais divina, ok? Mas essa é uma realidade. Por quê? Porque Deus estabeleceu isto. Essa balbúrdia toda que você está vendo aí no mundo lá fora, é porque as forças negativas, as forças das trevas, né, as forças do mal, sabem que o seu tempo está muito mais curto do que antes. Sabe que realmente eles não estão mais por horas, eles também não estão mais por minutos. Eles sabem que os seus segundos estão contados e estão numa contagem regressiva. Então, essas forças negativas, elas estão apavoradas, porque sabem que o seu tempo está chegando em que o seu lugar não se achará mais. Então, por isso, parece que realmente o mal está prevalecendo. Não está. Parece que realmente as forças negativas, destrutivas, estão prevalecendo. Não estão. E como que nós podemos visualizar isso? Olha o que está acontecendo no mundo. Nunca se falou tanto em judaísmo como está se falando nos dias atuais. Nunca se falou tanto nas 7 leis universais ou as 7 leis de Noah para uma conduta realmente para a humanidade, como se está falando nos últimos tempos. Nós estamos, sim, numa evolução de valores. Só que o mal, ele gosta de fazer barulho. O mal, ele gosta de tocar tambores. E ele toca corneta, tudo desafinado, obviamente, ok? Porque quando é bem tocado é uma beleza de se ouvir. Mas eles são desafinados. São estridentes no sentido desafinados. E é por isso que esse barulhão todo, muitas vezes parece que eles estão vencendo. Parece que as trevas estão progredindo. E não estão. Nunca se falou tanto na questão de o único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador, como diz Isaías, capítulo 43, versos 9 e 11. Como diz a própria Torá em diversas passagens, fora de mim não há Deus, eu sou o único Deus, como fala de forma abundante em Salmos sobre o único Deus. Nunca se falou tanto como se está falando nos últimos dias, nos últimos tempos. Então, por isso, os nossos mestres falam, os valores e princípios devem ser eternos e imutáveis. E Deus que criou isso, ele vai deixar o que? As forças negativas inverter isto? Não. O homem mortal, a criatura, o barro, o caco de barro, vai mudar esta realidade divina? Não. Então, por isso, os valores e princípios estabelecidos por Deus, eles permanecem eternos e imutáveis. Eles são alicerces da sociedade e quando eles mudam,
as bases são enfraquecidas, aí você vê realmente muitas sociedades aí no caos, certo? Com as suas leis sendo reformuladas sempre de forma negativa, né? Mas o povo está cada vez mais despertados para os valores divinos, porque nós estamos vivenciando os últimos dias. Então, esses valores ensinados por Moshe, por Deus no Monte Sinai, formam uma estrutura para a moralidade universal, segurança universal, paz universal, estabilidade universal e unidade universal, permitindo-nos compartilhar o nosso belo planeta. O belo planeta, o mundo que Deus criou. Por que o sistema, através dos milênios, vem falando sobre a questão que é dito, né, de uma forma aí, né? Quando se disser a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Por que o sistema usa essa expressão? Para que as pessoas não possam abrir os seus olhos para enxergar o que? Uma estrutura de moralidade universal, segurança universal, paz universal, estabilidade universal e unidade universal sob o único Deus e o seu Mashiach na redenção final. Por isso que falam do anti-Mashiach, para que as pessoas não creiam no verdadeiro Mashiach, que vai estabelecer todas estas coisas no seu reino, que está para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Então é o sistema em si, o mesmo sistema dos dias do dilúvio, o mesmo sistema dos dias do Egito, o mesmo sistema dos dias de Babilônia, o mesmo sistema dos dias de Roma, quando destruiu o segundo templo em Jerusalém. Que é o quê? Tirar o foco das pessoas daquilo que é verdadeiro e que está escrito, de fato, nas Escrituras Sagradas. Então, por isso, né, aqui nós apresentamos, né, os nossos sábios falam, 7 valores. E os nossos mestres dizem assim, não são 7 leis. Não são 7 leis. Mas ele nos diz, são 7 categorias das quais emergem muitos códigos de conduta para uma moralidade, segurança, paz, estabilidade e unidade universal, para que possamos desfrutar deste belo planeta. Por isso que a nossa missão suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E Mashiach, na redenção final, vai cumprir plenamente esta realidade. Agora nós estamos trabalhando para isto, para que cada vez mais as forças negativas, destrutivas, as trevas caiam por terra passo a passo. A vitória completa teremos junto com Mashiach contra estas forças negativas, essas forças do mal. Ok? Então, esta é a nossa visão que nós precisamos ter, alimentar, fortalecer e compartilhar. Como diz aqui os nossos sábios, né? Esses 7 valores não são 7 leis, mas são 7 categorias, das quais emergem muitos códigos de conduta para estas finalidades que nós acabamos de ver. Vamos ver então as três primeiras 7 categorias, das 7 categorias. A primeira, crença em Deus. Deus é um, Deus é eterno. Enquanto os antigos abraçaram a mitologia e o paganismo entre as nações, o judaísmo ensinou o quê? O monoteísmo, a crença em um único Deus. A crença em um único Deus, nós não podemos jamais deixar de mencionar que tem as suas raízes no judaísmo. Porque foi a única manifestação de Deus no Monte Sinai. Moshe, judeu. O povo que estava ao pé do monte, judeu. As 70 nações que representam todas as nações até os dias de hoje, disseram não a Deus.
Mas o povo judeu que saiu do Egito disse sim a Deus. Então o monoteísmo, ele foi abraçado pelo povo judeu e Deus se revelou dessa forma ao povo judeu. Então por isso é através do povo judeu que o verdadeiro monoteísmo é estabelecido, para que nós possamos conhecê-lo nesta realidade. Então por isso, enquanto as nações se abraçaram, se debruçaram, se enrolaram tudo com mitologia e paganismo, o judaísmo ensinou o monoteísmo, a crença em um único Deus, o Todo-Poderoso, que criou o universo, conduz seus negócios e está intimamente envolvido em nossas vidas. Um Deus Todo-Poderoso que nos ama, observa nosso comportamento, examina nossos corações e recompensa a nossa bondade. Toda vez que nós obedecemos algo divino, é praticar bondade, é praticar misericórdia, é praticar atos de justiça, etc, etc, etc. Se criarmos nossos filhos com a crença em um Deus Todo-Poderoso, eles se sentirão em dívida, pela forma de dizermos, né? Ou melhor, eles se sentirão mais conectados com Deus e responsáveis por seu comportamento. O mundo será um lugar mais seguro, mais amável e mais gentil. Por isso, a expansão do monoteísmo, com essa finalidade. Se nossos filhos nos virem curvando-nos a ídolos, sejam eles de pedra, né? Ganância também é uma idolatria. A luxúria também é uma idolatria. Fama, o ego, o egocentrismo também é uma forma de idolatria. Então os filhos seguirão exatamente o exemplo dos seus pais e farão a mesma coisa e às vezes até pior ainda, né? Então o mundo se tornaria egoísta, apático, né? Ou melhor, seria um mundo indiferente e um mundo cruel, né? Aquilo que aconteceu nos dias de Noé, o dilúvio, né? Está envolvido diretamente com essa questão aí. A segunda conduta, né? A segunda categoria, né? Para um código de conduta, né? Dos 7 valores, né? Então, o segundo diz assim: blasfêmia. As palavras são poderosas e devem ser usadas com cautela. Usar nossas palavras de forma construtiva e correta é fundamental para a nossa integridade. Quando nossas palavras se voltam contra nosso Criador, nossas ações seguem o mesmo caminho. Além disso, quando descontamos nossa raiva contra Deus, construímos um muro que rompe nosso relacionamento. É um muro de separação entre nós e Deus. Isso começa com ideias, passa por palavras e depois se transforma em ação contra Deus. Se você acredita no Criador, não o profane ou não se afaste dele. Ao contrário, elogie a Deus, reze para Deus, agradeça-o e reverencie-o, bem como tudo o que é sagrado na vida, sempre agradeça a Deus. Então, dessa forma, você estará, de fato, cumprindo o segundo preceito, que é não blasfemar exatamente contra Deus, porque as palavras, elas são poderosas e por isso que elas precisam ser usadas com cautela, né? Então, nós não podemos criar esse muro de separação entre nós e Deus, que começa com ideias, depois palavras e depois ações, né? Então, devemos tomar muito cuidado com isso. O terceiro preceito, a terceira boa conduta, né, está relacionado com a questão assassinato, né? Não assassinarás. A vida é um valor inegociável. Cada ser humano é um mundo inteiro. Deus criou o mundo para o povoarmos. Tirar uma vida vai contra a nossa própria essência e contra o contrário propósito da nossa existência. Todo ser humano é criado à imagem de Deus. Tirar uma vida profana a imagem de Deus. E além disso, uma alma é uma faísca divina. Se você acredita em Deus,
Então, não mate sua centelha divina. A santidade da vida humana é fundamental para o bom funcionamento de qualquer sociedade. Se eu acreditar que sua vida é infinitamente valiosa e sagrada, sempre superará meus interesses e necessidades. Então aqui está exatamente o quê? Joga no lixo o egocentrismo. Joga no lixo o ego, egoísta, mesquinho, porque ele se transforma em egolatria. E aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Então você não pode permitir, de fato, que assassine a sua centelha divina, certo? Então, se o valor de uma vida for negociável, então as necessidades e os interesses pessoais da pessoa, de outra pessoa, prevalecerão sobre a sua vida, né? E então ela vai negociar. Quando a pessoa ela acha que a sua vida é negociável, então ela se coloca de forma superior a você. E ela vai procurar de qualquer forma e de todas as formas, ela vai procurar fazer o quê? Ela vai procurar humilhar você, subjugar você, vai fazer com que você se torne um escravo, vai realmente deformar a sua própria personalidade, para que você adquira a personalidade dela, porque ele está vendo que você é negociável, certo? Por quê? Porque ele encontrou uma brecha em você, ele encontrou um ponto fraco em você, e a pessoa não resiste, a pessoa não luta, não persevera, para não permitir que tal coisa aconteça, e aí ela acaba se submetendo a tais situações. Agora, se a pessoa ela olha para outra pessoa e ela vê santidade na vida daquela pessoa, ou seja, a presença divina naquela pessoa, então, de fato, isso vai nos impelir para que não venhamos realmente agir dessa forma negativa. Ou seja, nós vamos agir de forma que a vida do próximo é valiosa, porque ela tem uma centelha divina, ela tem presença divina. Então, os meus interesses, etc. e tal, o meu ego, o meu egocentrismo, eles não vão ter lugar para qualquer coisa. Mas eu vou agir baseado em quê? Em Levítico, capítulo 19, verso 18. E amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Então, o judaísmo ensina que uma vida humana é equivalente a todo o universo. Por isso se diz, destruir uma vida é como destruir o mundo inteiro. E o contrário também é realidade. Salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Então essa é a sabedoria judaica que temos para as chamadas 7 leis de Noah, ou as 7 condutas, né? Como nos fala aqui, né? 7 categorias, né? Que emergem muitos códigos de conduta. São 7 categorias, né? Realmente demonstrando para nós um código divino para a conduta da humanidade, para um mundo melhor. Amanhã estaremos falando sobre as outras 4, ok? E para finalizarmos, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele traz para nós, né, a mensagem, né? Somos um. Então, quando você entrar na terra de Israel, deve tomar os primeiros frutos da terra e ir ao lugar no qual Deus escolherá deixar repousar o seu nome, ou seja, todo o seu no seu templo sagrado. Então, este mandamento ele começaria a vigorar apenas quando todo o povo judeu estivesse assentado na terra, que foram aquelas questões dos 14 anos que nós acabamos de falar. 7 anos de guerra, 7 anos de estabelecimento nas suas porções e começar a fazer a terra produzir o seu fruto. Enquanto isso, isso daí também você pode ver essa divisão das terras no livro de Josué e Yehoshua. O processo demorou, então, no total, 7 anos de guerra, 7 anos de estabelecimento das porções da terra e o início da colonização, ok? Então, até que não estivesse completado, então, estas etapas,
então realmente o povo não estava na posse da terra, literalmente falando, e não entraram na terra, literalmente falando, porque é entrar, tomar posse e estabelecer-se e fazer a terra produzir, né? Então, dentro desse aspecto, enquanto isso não acontecesse, então a questão do bicurim não era para ser cumprida, a questão da oferenda das primícias. A razão disso é que o ritual dos primeiros frutos expressa a nossa gratidão pela bondade de Deus. Enquanto houver algum judeu, ainda que seja somente um, que não tivesse recebido a sua parte da terra de Israel, o povo como um todo não poderia experimentar a sua plena alegria e gratidão a Deus. Ou seja, enquanto o último judeu não recebeu a sua porção de terra, ainda não havia o júbilo de tomar posse da terra e realmente fazer a terra produzir o seu fruto. Então, dessa forma, somente quando o último judeu tomou posse da sua porção é que o povo entrou no seu júbilo completo, né, na posse completa da terra. Então, o mesmo se aplica, segundo o nosso Rebbe Menachem Mendel, nos dias de hoje. Enquanto existir um só judeu material ou espiritualmente carente, nossa alegria não poderá ser completa. Os flagelos materiais ou espirituais do nosso próximo, e por meio deles, os de toda a humanidade e da criação em geral, devem nos inspirar a atuar para remediar esta situação. Então, dentro do aspecto judaico, que é a base realmente para que nós possamos contemplar as realidades divinas, nós precisamos aprender essas lições. E nós, como não judeus entre as nações, nós precisamos seguir o mesmo prisma. Enquanto um Benei Noach, um não judeu, ele está na sua carência, no seu flagelo espiritual ou material, nós precisamos estar juntos e unidos para suprir, para ajudar, para socorrer, etc. e tal. Por quê? Porque somos um. Porque somente quando o último judeu tomou posse da sua porção da terra, é que todo o povo pôde se jubilar, pôde festejar, pôde se alegrar. E nós, Benei Noach, entre as nações, não judeus entre as nações, nós só podemos nos jubilar quando os nossos amados irmãos não judeus, enquanto estiverem na sua, vamos dizer, na sua ignorância com respeito à verdade do monoteísmo com fundamento judaico, nós não podemos ficar acomodados. Nós precisamos expandir cada vez mais essa verdade, porque esta é a única verdade que liberta o ser humano, o conhecimento de Deus da forma correta através do Pentateuco ou Torá, como queira. É através disso que nós levamos o verdadeiro conhecimento de Deus. E é por isso que nós precisamos continuar labutando no nosso dia a dia para expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos estar no nosso trabalho diário, porque afinal de contas, todo ser humano tem uma centelha divina. Porque, na realidade, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, todo ser humano é filho de Deus. E nós precisamos unir essa família. E não dividir essa família. Nós precisamos realmente termos essa visão que as primícias é exatamente para que nós possamos aprender que quando estamos juntos e unidos, nós nos tornamos um com Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Por isso, não perca a oportunidade que Deus está te dando. Venha unir-se conosco no movimento Benei Noach Brasil. Venha unir conosco na Sinagoga Benei Noach Regional Bauru e região, para que juntos possamos cada vez mais divulgar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que Mashiach se revele a qualquer momento
e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Pela graça de Hashem, né? Conto com as vossas preces para o nosso plantão dessa noite, né? E amanhã, com a graça de Hashem, estaremos aqui de volta, né? Às 14 horas, né? Salvo algum imprevisto, para podermos estar aí à tarde com a Torá. Foi muito bom tê-lo conosco e vamos juntos em frente na nossa jornada, porque temos muito trabalho pela frente. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.